abençoa esse momento, Deus, que a tua presença esteja com eles também. Fala o coração deles e cada um de nós aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém, querido? Você pode se sentar. Crianças, vão lá com a tia Dai. Deus abençoe vocês. Bom dia, igreja. Que bom ver bastante gente aqui, né? Aos poucos a gente precisa ir enchendo esse lugar aqui. Primeiro, em nome da minha família, eu quero agradecer todas as manifestações de carinho que a gente teve aí nesses últimos dias, em função do falecimento da minha mãe. Obrigado, porque eu já disse para muitas pessoas que é muito mais fácil passar por um momento assim quando a gente sabe que a gente tem irmãos que estão junto, né? Orando, trazendo uma mensagem de consolo. Então nós somos muito gratos a Deus pela igreja, né, por podermos ser sustentados. Opa, aconteceu um acidente aqui. Por sermos sustentados aqui pelo Senhor nesse tempo. Vamos ver, não sei se acho que isso aqui está arriscado, Zé. Nós estamos, então, meditando no nosso Evangelho de João, né? Eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado em refletir sobre essas mensagens e poder ver a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da mensagem do Evangelho, mas, ao mesmo tempo, a unidade, a profundidade com que esse Evangelho foi escrito. Nós ouvimos lá na primeira mensagem, pregada pelo Chico, que o propósito desse Evangelho é para que as pessoas cresçam em Jesus como Filho de Deus. Então tudo que João escreve aqui tem esse sentido. Tem o sentido de que as pessoas creiam que Ele é o Filho de Deus. E que a partir desta fé e deste crer em Jesus, tenham vida no nome dele. Então talvez um bom exercício para você fazer aí nesse evangelho, né? Nós ainda teremos alguns dias com ele, é procurar quantas vezes aparece a palavra fé ou crer e quantas vezes aparece a palavra vida, né? Em muitas passagens que nós trabalhamos aqui, todas elas falam sobre vida. E hoje a gente vai dar uma olhadinha aí no capítulo 11. Capítulo 11, que é um texto muito conhecido de João, quando relata a ressurreição de Lázaro. Ressurreição de Lázaro. Eu vou ler, e eu peço que você me acompanhe aqui, no capítulo 11, do verso 17 até o 27. Tá? É o capítulo inteiro que conta essa história, depois você pode ler com mais tranquilidade, mas do verso 17 ao 27. Diz assim a palavra, eu estou lendo na revista e atualizada. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela.
Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aqui está uma família muito conhecida de Jesus e a qual ele amava muito. Várias passagens dos evangelhos nos contam a história dessa família. Uma delas é aquela quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. Todos conhecem essa passagem, né? E ali então ele trabalha um pouco esta coisa da devoção, da piedade, do estar aos pés. E eu lendo aqui, né, diz, Marta saiu correndo atrás de Jesus, Maria ficou sentadinha lá. Então a gente já percebe o jeitão delas, né? Maria sempre sentada, né? Naquela outra ocasião, Maria aos pés de Jesus e Marta só na correria, né? Nas atividades do dia a dia. Enfim, personalidades distintas. Lázaro era esse amigo de Jesus. E geralmente a gente usa, algumas vezes a gente usa esse texto para falar em sepultamentos, né? E uma vez eu fui fazer o sepultamento de um amigo meu, e quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, me veio esta palavra, né? E daí eu mencionei ali naquela ocasião que este evento, este episódio aqui da morte de Lázaro, é o único momento que a Bíblia fala que Jesus chorou. E é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Isso está lá mais à frente. Quando ele viu Lázaro naquela sepultura. 4 dias já tinham passado. Jesus chorou. E este choro representa muito mais do que a morte de um amigo, mas representa a realidade da morte que o pecado gerou no homem, na separação de Deus. Então, com isso, a gente vê a crueldade da morte, como a morte é cruel. Mas Jesus vem aqui para trazer uma esperança. Na mensagem que eu preguei, foi a segunda mensagem desta série, eu falei sobre os 7 sinais, né, os 7 milagres que acontecem aqui neste evangelho. E a ressurreição de Lázaro é o último. É o 7º milagre. Depois disso não há mais nenhuma narrativa de milagre. A ressurreição é o último. E naquela pregação, lembram lá das bodas de Caná, né? Eu falei que aqui nos sinais de João, Jesus começa o seu ministério numa festa e termina o seu ministério num lugar onde há luto e sofrimento. E eu disse naquela ocasião que assim é a nossa vida, não é? Entre a festa e o luto. Jesus estava no casamento e Jesus está aqui também no momento de uma família que estava sofrendo por causa do luto. E também a gente mencionou que existem várias expressões, né? Isso foi a palavra do Chico na primeira mensagem, quando Jesus usa para si este título que havia sido dado a Deus lá no Gênesis, né? Quando Moisés pergunta para Deus, e quando eu for para Faraó e me apresentar que o Senhor me mandou, como é que é seu nome? Eu digo assim, eu venho em nome de quem? E daí Deus fala para Moisés, eu sou, te enviou. E esta é uma expressão de suficiência, de poder. Deus se basta, eu sou. Né? E este foi o nome com que Moisés então se apresentou diante de Faraó. E Jesus usa esses títulos aqui, eu sou, mas agora como Jesus. Porque João vai nos ensinar que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Eles têm a mesma essência. Jesus era Deus. E aqui aparece neste relato aqui de Lázaro, a 5ª menção de Jesus usando essa expressão, eu sou. E aqui ele vai dizer, e nós lemos isso aqui no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele falou que ele era o pão, ele era a porta, ele era o bom pastor, como a gente ouviu na semana passada, e aqui ele está falando, eu sou a ressurreição e a vida. Daí assim, como estudante da Bíblia, né, eu comecei a elocubrar a respeito de algumas questões, né?
Para um judeu, os números tinham um sentido muito importante. E aqui o 7º milagre. 7 para o judeu significa um número completo, pleno, e quando ele está associado às coisas de Deus, perfeito. Então este milagre é como que o milagre que culmina o ministério de Jesus. Quando ele fala para Lázaro, ou ali para suas irmãs, Marta e Maria, que ele era a ressurreição e a vida. Então, percebendo aonde o evangelho vai sendo concluído no ministério público de Jesus? Porque a partir do capítulo 13 agora, Jesus vai ter os seus últimos momentos já com os seus discípulos. O que a gente fala de um ministério privado. É a última semana de Jesus. Lázaro é ressuscitado nas vésperas da Páscoa. Haviam 6 dias para acontecer a Páscoa. E uma coisa interessante é que este relato só acontece no Evangelho de João. Nenhum outro evangelho menciona sequer o nome de Lázaro. E nenhum deles fala desta ressurreição. O judeu, ele cria que o Messias teria poder para curar enfermos, mais especialmente leprosos, expulsar demônios e ressuscitar mortos. Jesus já havia expulsado demônios, Jesus já havia curado leprosos e agora Jesus está ressuscitando mortos. Ou seja, ele é o Messias. O Messias que muitos não o reconheceram, mas muitos o reconheceram, como a gente viu naquela pregação da mulher samaritana, né? Aquela mulher que tem uma conversa informal com Jesus num poço e de repente ela diz para Jesus: tu és o Messias. E Jesus se declara para ela como o Messias. E como diz o texto lá no final do capítulo, né? 11:55, vai dizer: estava próxima a Páscoa dos judeus. E no capítulo 12 diz: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia. Então a Páscoa estava se aproximando. A mesma ressurreição que vai se manifestar ali em Lázaro, dali a alguns dias iria se manifestar no Filho de Deus. Esta ressurreição de Lázaro, ela simplesmente prefigurava aquilo que ia acontecer com o próprio Jesus. Porque Lázaro, mesmo tendo ressuscitado aqui, ele vai morrer de novo, não é verdade? Mas Jesus ressuscita para a vida eterna. Jesus fala de uma ressurreição eterna. Então essa história de Lázaro antevê a ressurreição do próprio Cristo. Nos fala a respeito da ressurreição do próprio Cristo. E quando é citado aqui o 5º nome de Jesus aqui, eu sou a ressurreição e a vida, eu pensei que o número 5 para um judeu representa graça. E o número 5 está associado à lei, ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá fala da graça. A Torá foi uma manifestação da graça. A lei de Deus anunciou este momento. Anunciou que o Messias haveria de vir. A lei de Deus falava da ressurreição dos mortos. Quando muitas vezes é citado lá no Pentateuco, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é um Deus de vivos e não de mortos. A lei fala de ressurreição. Então, todo o poder para restaurar, para compartilhar a vida e para manter a vida reside em Jesus. Como Paulo vai dizer lá em Colossenses: nele, em Jesus, todas as coisas subsistem. Nada existe fora dele, não há vida fora de Jesus, porque ele é a ressurreição e ele é a vida. Agora então, com essa introdução, relembrando um pouquinho a história, fazendo alguns vínculos, né? E aqui a gente vê que mais uma vez o Evangelho fala de vida. Mais uma vez o Evangelho fala sobre crer em Jesus. Tá? Eu queria que nós trabalhássemos esses 2 conceitos, ressurreição e vida. Primeiro vamos falar da ressurreição.
Eu andei lendo um pouquinho sobre qual era a cosmovisão do judeu em relação à morte, né? O judeu cria na vida eterna. Apesar de, entre os saduceus, que eram um grupo de judeus, e os saduceus eram a linhagem sacerdotal, ou aqueles que assumiam o comando do templo, estranhamente, esta seita dos saduceus não cria na ressurreição. E até chegou um momento que eles questionaram a Jesus, né? No Evangelho, os saduceus chegam para Jesus e questionam, como é que vai ser, né? Porque tinha, no Antigo Testamento, tinha aquela lei do levirato. O que era a lei do levirato? Né? Cristina é casada comigo, eu morro e eu tenho vários irmãos. O meu irmão, da vez, precisava se casar com ela para suscitar descendência. E daí vem a questão dos saduceus, como é que vai ser, né? Se uma mulher casa com um irmão, ele morre, daí ela casa com o outro, e ele morre, casa com o outro, morre. Quando chegar lá na ressurreição, ela vai ser marido de quem? Né? Aquelas perguntas que a gente gosta de fazer, Jesus deve ter falado, né? Meu Deus, teologia desse povo. E daí Jesus fala a respeito do porvir, a respeito da ressurreição, e ele diz, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui Jesus estava falando, porque a lei fala da ressurreição. Porque a ressurreição é um fato. E eu vim, de fato, trazer a ressurreição. Então, mas o entendimento do judeu em relação à morte é que haviam alguns estágios de desligamento da alma em relação ao corpo. E o judeu, eles tinham a prática de um sepultamento rápido. Em 24 horas eles sepultavam o corpo. Havia todo um tempo, né, de lamento, de choro, mas o sepultamento acontecia em 24 horas. E depois eles dizem que o próximo estágio do desligamento do corpo era após 3 dias da morte. Que eles diziam, e havia uma crença popular entre os judeus, que eles diziam que a alma ficava pairando, ainda tentando voltar para o corpo. Então quer dizer, se depois do 3º dia esse desligamento acontecesse de fato, então a alma já desistia de retornar, e daí haviam as outras fases do desligamento e do luto que se estendiam até 1 ano. Agora é curioso isso aqui, porque veja bem, Jesus ressuscita ao 3º dia. Ou seja, na crença judaica a alma dele resolveu voltar. Mas em relação a Lázaro, quantos dias Lázaro estava morto? Havia a possibilidade dessa alma se encarnar novamente no corpo, na crença judaica? Não. Talvez seja por isso que a gente fica tão indignado quando a gente lê ali aquela passagem, né? Que Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente e ainda esperou 2 dias. E depois o texto vai dizer que Jesus fala para os seus discípulos, olha, fiquem tranquilos, porque essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E o que é a manifestação da glória de Deus aqui em Jesus? Ao 4º dia, quando não havia mais nenhuma chance de vida, Jesus pede para que seja removida aquela pedra e chama Lázaro, vem para fora. E é sobre isso que essa passagem vem falar, quando não há mais nenhuma chance de vida. Jesus pode e tem poder para fazer. Essa palavra grega, ressurreição, é uma palavra bonita, anastasis. Inclusive a Jocum tem uma história com esse nome, né? Foi dado o nome de um dos navios de misericórdia da missão chamado Anastasis. E Anastasis significa ressurreição. E essa é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo, ressurreição. É isso que a gente precisa pregar quando a gente fala de Jesus. Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, como diz lá em Romanos. E qual é esse poder para a salvação? É o poder da ressurreição.
É o poder que nos tira de uma condição de morte e nos traz para uma condição de vida. Lá em 1 Coríntios 15, esse capítulo 15 de Coríntios é um capítulo importante e bem central também no Novo Testamento, porque ele vai falar, Paulo vai discorrer sobre a ressurreição. Eu só vou ler os primeiros versos, ou melhor, verso 3 e 4. Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esta é a mensagem de salvação, que Cristo ressuscitou. E depois o apóstolo Paulo, ali naquele capítulo 15, ele vai construindo um argumento e ele fala: se Cristo ressuscitou, então todos aqueles que creem em Cristo Jesus também ressuscitarão. E aqui na conversa com Marta, havia uma questão, porque quando Jesus fala, você não crê que ele pode ressuscitar? Ela disse, sim, eu creio que ele irá ressuscitar no último dia. Ou seja, Marta, ela tinha a fé para crer na ressurreição do último dia, naquele dia onde Jesus voltará, soará a trombeta, e a Bíblia diz, e os mortos ressuscitarão. Mas Jesus não estava falando daquela ressurreição somente, mas ele estava falando desta ressurreição que ele iria manifestar na vida de Lázaro. E se Jesus tem poder para nos ressuscitar nos últimos dias, ele tem poder para me ressuscitar hoje. E aliás, a experiência de ressurreição, todos nós já vivemos um dia, não é? Jesus não está dizendo somente a respeito da ressurreição do corpo, mas ele está falando aqui a respeito da ressurreição da alma. Lázaro representa o homem morto no seu pecado. Lázaro representa o porquê Jesus teve que assumir aquele lugar na cruz. Lázaro representa aquele homem que precisa ser ressuscitado por Cristo, que está morto não somente fisicamente, mas está morto na sua condição de pecado, na sua condição de transgressão, separado de Deus. É isso que esse milagre nos mostra. Por isso que Jesus teve que assumir a cruz dias depois, por causa da condição de separação e morte. Então esse milagre de Lázaro aponta para aquilo que Jesus faria para nós, na nossa condição espiritual. Se nós não cremos na ressurreição, a morte é o fim. Mas se nós cremos na ressurreição, significa que nós cremos em Cristo. E se eu creio em Cristo, eu creio na ressurreição. O apóstolo Paulo trabalha isso lá em Efésios. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Paulo diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos. O que é isso, senão ressurreição? É ou não é? Se você está morto, e Deus te dá vida, você ressuscitou. Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, e Paulo se inclui aqui. Apesar de ser tão religioso, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que merece esses filhos da ira? Esses que se contrapõem à vontade de Deus, esses que vivem no pecado, merecem a morte. Mas Deus, ele continua, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos, veja que Paulo continua afirmando isso. O homem sem Deus está num estado de morte. E isso não significa que você respira, que você vai e vem, que você tem vontade. Não, significa morte espiritual, separação de Deus. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, o que aconteceu aqui? Nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, isso é algo que vai acontecer na sua vida? Um dia você vai ressuscitar lá no último dia? Um dia lá no futuro você vai se assentar com Cristo? Isso está falando de futuro ou está falando de presente? Ou está falando de passado? Todo aquele que está unido com Cristo já passou pela ressurreição. E já está assentado com Cristo Jesus hoje. É assim que o texto nos diz. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ainda eu quero citar um outro texto também, que eu gosto muito, lá de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse, ele tem 7 bem-aventuranças. O livro de Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Assim como João tem 7 sinais. João gostava dos 7. Né? E bem-aventurança tem tudo a ver com Jesus, não é? Porque foi assim que ele começou o Sermão do Monte no seu ministério. Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. E uma das últimas bem-aventuranças, capítulo 20, verso 6, olha o que o texto diz aqui. Ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E aqui é uma coisa interessante, porque ele está falando aqui da primeira ressurreição, ou seja, ele está supondo o quê? Quando ele fala da primeira ressurreição, que haverá uma segunda. E ele fala da segunda morte. Ou seja, ele está pressupondo que existe uma primeira morte. Então veja, como a gente entende que o livro de Apocalipse e as visões foram recebidas pelo próprio João que escreve o Evangelho, há uma coerência de pensamento aqui para João. E o que João está dizendo é o seguinte: feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E qual é a primeira ressurreição? Aquela que Paulo fala. Quando você reconhece que você está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E você é ressuscitado em Cristo Jesus. Aconteceu assim quando você se converteu? Quando você creu em Jesus? Ou foi simplesmente um rito religioso de conversão? Porque a verdadeira conversão, daí eu trago lá o capítulo 3 de João, da conversa com Nicodemos, qual é? Qual é a verdadeira conversão? É o novo nascimento. É o nascer de novo. E Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Quando eu creio em Jesus, eu tenho essa experiência do novo nascimento. E o que esse texto, qual é o sentido para Nicodemos? Toda a tua vida natural enquanto homem, ela não consegue te fazer herdar a vida eterna. Por isso você precisa nascer de novo. Da mesma forma, esse texto está dizendo: todo aquele que não está unido com Cristo, não crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, está morto nos seus pecados. Tem vida, porque respira, vai e vem, tem sonhos, tem planos, mas porque não crê em Jesus Cristo está morto,
Está separado espiritualmente da fonte da vida, do Criador. O fio foi rompido. Por isso o que João está querendo nos mostrar aqui, que essa ressurreição, esta primeira ressurreição, é a experiência que nós temos com Cristo. E daí ele vai falar até do batismo. O que é o batismo? O batismo representa o sepultamento do velho homem, para que você ressurja como um novo homem ou uma nova mulher, não sejamos aqui, preconceituosos, como um novo homem e uma nova mulher em Cristo. O batismo tem esse sentido. Fomos sepultados com Cristo no batismo para ressurgirmos juntamente com Ele, para uma nova vida. Então, como Apocalipse fala muito da perseguição que estava vindo sobre a igreja, o que João está querendo dizer é o seguinte: meu querido, você experimentou a primeira ressurreição? Você nasceu de novo? Você creu em Jesus? O selo do Espírito está na sua vida? Então seja feliz. Você alcançou a plenitude da felicidade quando isso aconteceu na sua vida. Porque dele continua dizendo sobre esses que participaram da primeira ressurreição, o que acontece? A segunda morte não tem poder. A segunda morte não tem autoridade. Se a gente desce o texto até o final do capítulo 20, verso 14, diz ali: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aqui ele não está falando da morte física, ele está falando da morte espiritual. Onde serão lançados todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Então aqui tem uma verdade importante para mim e que me dá segurança. Se eu fui ressuscitado com Cristo, eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais, a segunda morte, que é a morte e a condenação eterna, não está sobre mim. Eu não vou passar por ela. Mas eu vou passar sim por esta morte física. Então entendam aqui que o que Jesus estava querendo mostrar com essa ressurreição de Lázaro é aquilo que ele havia de consumar na cruz, para que o plano de Deus trouxesse as pessoas que estavam mortas e sem vida, agora a terem uma vida em Cristo Jesus. Então a gente poderia dizer até que essa passagem de Lázaro seja um apelo para a conversão. Ressuscitem, você que está morto. Você que está morto aí dentro, não tem vida. Que é a música que a gente cantou, e a música, ela nos dá já um sentido como esse: Senhor, remove a minha pedra, porque eu estou lá, estou morto, estou seco, eu preciso desta vida. E o Senhor é a ressurreição e a vida. E eu quero experimentar essa ressurreição em mim. Agora vamos falar um pouquinho sobre vida. No grego existem pelo menos 3 palavras para descrever, ou que podem ser traduzidas por vida. A primeira é bem conhecida de nós, que é bios. E bios é vida. É a vida natural. Da onde vem a palavra biologia, o estudo da vida. A segunda é psique. E psique é traduzida muitas vezes na Bíblia como alma, mas pode ser traduzida como vida também. A alma como a essência da vida, É o lugar dos sentimentos, da razão. E por fim, uma terceira palavra que é usada é zoe. E zoe também fala de vida. Só que zoe fala de algo mais profundo do que somente esta vida do respirar e da vida terrena. Zoe fala de uma vida infinita, de uma vida completa, de uma vida abundante. Então, quando o bios fala terrena e finita, da qual nós também participamos, Zoe fala da vida eterna e da vida infinita. Quando Jesus diz aqui: eu sou a ressurreição e a vida, que palavra que você acha que ele usa para a vida?
Zoe. Eu sou a ressurreição e a Zoe. A vida que vai muito além desta dimensão aqui. E é aí que está o nosso consolo, né? Aí que está a segurança da gente caminhar com Jesus. Equivocados a respeito dessa vida eterna, né? A gente acha que vida eterna acontece a partir da onde? Quando que você começa a viver a tua vida eterna? Depois que você morre, certo? Errado. Você começa a viver sua vida eterna quando você ressuscita em Cristo Jesus. Quando Ele te tira desta condição de morte. João 17, Jesus vai dizer, a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus e nós conhecemos a Jesus e prosseguimos conhecendo a Jesus, nós já estamos vivendo a vida eterna. Isso muda um pouco a maneira de nós olharmos a vida. Se você creu em Jesus, Gile, né? Se a tua fé está sólida em Jesus, você já está na eternidade. Lógico que tem a morte aí que a gente vai ter que enfrentar ela qualquer dia. Mas nós já vivemos a eternidade. O judeu também tinha um conceito, e isso está descrito lá no livro de Eclesiastes. Ele diz que Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo, e Ele colocou a eternidade no coração do homem. Esse senso da Zoe está aqui dentro de todo mundo, gente. Esse senso da eternidade, é ou não é, gente? A pessoa que não conhece a Deus, ela não se questiona a respeito da finitude da vida. Será que a vida é só isso? O que acontece depois da morte? Será que tem vida depois da morte? Não. E daí cada um vai falar o que crê, o que pensa, o que entendeu a respeito disso. Tem gente que fala que a morte é o fim, né? Mas há um testemunho dentro de nós. Que é assim como se Deus colocasse uma pitadinha assim da eternidade. Ele te criou para ser eterno, Ele não te criou para a morte. Ele te criou para o Zoe, não te criou para o Bios. Ele não te criou para 50, 60, 80 anos de vida. Ele te criou para a eternidade. E assim eu preciso viver minha vida hoje. Porque Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida. E a vida eterna. E a vida plena. E a vida abundante. E a vida que me dá uma perspectiva espiritual. Porque aqui então a gente tem duas dimensões. Ou a gente, entre aspas aqui, crê em Jesus, mas a vida é aquilo que você toca, que você olha e que você consegue controlar. Ou seja, você tem uma perspectiva terrena somente da vida. E daí como é que você vai olhar o sofrimento? Como é que você vai olhar as tuas lutas? Como é que você vai olhar a morte? Como é que você vai encarar os problemas políticos? Como é que você responde as suas perguntas lá de dentro da alma, as suas crises existenciais? Você está limitado a esse mundo finito e esse mundo mau. Mas quando você crê nesse Jesus que diz, eu sou a vida que olha de cima, gente, a gente passa a viver sob uma perspectiva espiritual. Eu já chorei muito pela morte da minha mãe. É uma dor muito ruim. É um sentimento ruim. Eu escrevi um texto, eu disse, é como se ela tivesse sido tirada dos meus braços, né? Porque agora as coisas já estavam invertidas, não era ela mais que me tinha nos braços dela, era eu que tinha ela nos meus braços e minha irmã junto, cuidando e amparando. Então o sentimento é esse, que ela foi arrancada. A tristeza. Mas sempre quando eu choro, quando eu escrevo os textos, quando eu fico pensando, ou quando eu estou lá conversando com meu pai sobre isso,
Eu penso nesta perspectiva espiritual. E não é daí só uma fala assim, ela está melhor. Ela está descansando. Porque isso, na verdade, se você não crê nessa dimensão do Zoe, da vida eterna de fato, talvez isso não te console tanto, né? Porque você fica com uma interrogação, né? Será que está bem mesmo? Mas é isso que consola, é isso que faz a gente enxergar a vida de uma forma diferente. A tristeza sim, mas há um consolo enorme. Há uma vontade de tudo isso acabar para já ir também, né? Por causa dessa convicção. Porque a minha perspectiva ela é espiritual, ela não é terrena, não é humana. E daí Jesus continua aqui no verso 25, depois de afirmar, eu sou a ressurreição e a vida, ele diz, quem crê em mim, olha o que ele está afirmando aqui, quem crê em mim, ainda que morra. De que morte ele está falando aqui, gente? Da morte física, da primeira morte, que é cruel. Imagina a segunda. Esta morte que é salário do pecado. Essa morte que é difícil a gente encarar. Quem crê em mim, ainda que morra. Querido, você só vai morrer aqui, ó. Você vai viver. Então aqui Jesus estava falando da morte física. Ele está falando, quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Então fique sossegado, fique tranquilo, porque a vida eterna está em você. E você vai continuar para a eternidade. A vida eterna não começa depois que você morre. Ou melhor, a vida eterna começa depois que você morre para o pecado e vive para Deus. Ali começou a tua vida eterna. Isso pode nos dar muita segurança, não é verdade? Porque hoje em dia é um tal de ficar questionando salvação, se perde, se não perde, perdi salvação, pequei, o que aconteceu e tal, né? Mas Jesus está falando isso para Marta aqui. Ainda que morra, viverá. E ele ainda continua no verso 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, ele afirma a mesma coisa de um jeito diferente. Todo o que vive como? O que vive no Espírito. Todo o que vive Zoe, e crê em mim, este não morrerá. Não morrerá quando? A morte física? Não morrerá eternamente. Porque viverá para sempre com o seu Senhor, porque foi comprado por Ele. Então aqui existem dois conceitos de morte: a morte física e a morte espiritual. Aquilo que é temporário, aquilo que é eterno. Assim como há também dois conceitos de vida: aquilo que é finito e terreno, ou aquilo que é eterno e infinito. Na semana passada a gente ouviu a mensagem sobre o bom pastor, e no verso 10 está o texto-chave da nossa série de mensagens. Quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham Zoe. E Zoe plena. Vida em abundância. E lá no verso 11 do capítulo 10 ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esta é a mensagem do Evangelho. É sobre isso que a gente está falando aqui. A gente não está falando sobre problemas resolvidos na nossa vida. A gente não está falando sobre vida boa. A gente não está falando sobre ter um bom emprego. Ou não ter enfermidades. Não, a gente está falando de vida. Vida plena. Nesse mundo a gente vai passar por todas
as adversidades que todo ser humano passa. Mas se eu tenho a vida de Deus em mim, eu estou vivendo esta vida para a eternidade. E se eu vivo hoje, não é porque eu simplesmente estou respirando, graças a Deus por mais um dia. Não, se eu estou vivo porque Jesus me dá essa vida. Porque Ele é a fonte de vida. Lá no capítulo 15 de João, Jesus vai falar aquele que Ele compara, Ele diz, eu sou a videira verdadeira, e Ele nos compara com os galhos que estão ligados. Se você está ligado à videira, você tem vida, você tem a seiva, você produz o fruto. Porque você permanece em mim e eu permaneço em você. Eu não tenho Zoe em mim mesmo. Ninguém tem. Portanto, como Aristóteles falava sobre esses conceitos de vida, e ele falava sobre a busca da felicidade plena. Isto você não vai encontrar numa filosofia, isto você não vai encontrar em coisas que você conquista, isso você não encontra em si mesmo, como muitas religiões pregam. Isto não encontra nas suas escolhas, nas decisões que você faz na sua vida. Você só encontra plenitude de vida. Você só é feliz plenamente quando você recebe esta vida de Jesus. E a morte de Jesus representou exatamente isso. Ele morreu por causa do pecado, mas Ele ressuscitou para nos dar vida. O pecado não tem mais domínio sobre mim, porque agora eu estou ligado e unido com Cristo. E eu já encaminho para o fim, fazendo a pergunta sobre qual perspectiva você vive hoje. Sob essa perspectiva limitada, terrena, e de repente você tem um apêndicezinho assim, que é a tua fé que te ajuda em alguns momentos? Ou você vive sob a perspectiva espiritual daquilo que Cristo confiou a você, aquilo que você recebeu dele? E eu encerro lendo o texto aqui de Lucas, uma parábola conhecida, citada já algumas vezes aqui. Diz assim o texto, Lucas 12:16. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Pensa na vida desse homem, né? Bem sucedido, ganhou bastante dinheiro, produziu um monte, feliz da vida. Que tipo de vida será que ele tinha aqui? E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso. Tenho grana, então destruo os meus celeiros, construo celeiros maiores, junto todos os meus produtos, meus bens, aplico o dinheiro na bolsa, né? Faço altos investimentos, fico trilhardário, não preciso me preocupar com o meu futuro, com a minha aposentadoria. E daí você diz para a alma, assim, para a tua vida, né? Descansa, está tudo sob controle. Está tudo ok. Curta a vida. Sem estresse. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esses dias eu estava me lembrando, há 2 anos e meio, talvez, acho que completando 3 anos agora, em dezembro, eu fui colocado em contato pelo pastor Messias, lá de Londrina, com um jovem, talvez aí 40 e poucos anos de idade, que estava enfrentando um câncer terminal. Ele era um médico veterinário muito bem sucedido, trabalhava nessas grandes empresas aí, que trabalham com questão de alimentos e carnes e tudo mais. E assim, tinha conseguido muita coisa na vida, mas estava lutando contra esse câncer. E
talvez eu tenha convivido com ele aí nos últimos 2 meses de vida dele. E foi algo interessante. Eu fui visitar no hospital, orei com ele. Dali a alguns dias ele recebeu alta do hospital, foi para casa, se sentiu melhor. Daí um dia eu presenteei ele com uma Bíblia. E conversava sobre isso. Ficava algumas tardes na casa dele conversando sobre a palavra de Deus e tal. Daí teve um dia que eu cheguei na casa dele, ele disse assim: pastor, eu já li o Novo Testamento inteiro. Eu disse: opa, que bom, alguma coisa está acrescentada aí, então no teu coração, né? E daí ele me disse uma frase, ele disse assim: eu me preocupei a minha vida inteira com as coisas que hoje não têm valor nenhum para mim e não conseguem mudar a minha condição. Exatamente essa história aqui. Eu nunca me dediquei a Deus, à espiritualidade, a me preocupar de fato com a minha vida, pensando talvez que eu seria eterno, né? Mas ele diz: agora eu estou entendendo isso. Esse homem morreu no Senhor. Ele experimentou a primeira ressurreição. Mas depois de algumas semanas não resistiu e morreu. E esse testemunho rodou a família. Porque no dia da morte dele eu fui acompanhar a família com todos os trâmites aí, porque eles não eram de Curitiba. E o irmão dele, que era de Bauru, se eu não me engano, que estava aqui, ele me falou, ele me testemunhou o quanto tinha sido importante esse encontro nosso. E naquele momento onde estão vendo os paramentos ali para o velório e sepultamento, né, o cara da funerária perguntou assim: ele era católico? O irmão dele prontamente respondeu: não, ele era presbiteriano. Né? E ali eu vi o testemunho. Alguma coisa muito importante aconteceu na vida desse homem. E eu não tenho dúvidas que ele foi para o Senhor. Né? São aqueles encontros assim que geram vida. Então, eu preciso pensar em qual perspectiva eu estou vivendo. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? A sua ressurreição e a vida? Você já passou pela primeira ressurreição? Quando você estava morto nos seus pecados e agora vive para o Senhor. Qual é a sua condição espiritual hoje? O que talvez Jesus precisa ressuscitar aí na sua vida, para você viver inteiramente para Ele? O maior milagre que Jesus pode realizar em você é trazer você para a vida verdadeira e abundante. É isso que Ele quer. E isso Ele quer que comece hoje. Isso não é para a eternidade. Isso é para agora. Foi para isso que Ele veio. E se você já está vivendo esta vida plena, eterna, abundante, continue, porque tem muito mais. Esta fonte é inesgotável. Vamos ficar em pé e vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, pela maneira tão simples como o Senhor revelou coisas tão profundas para nós. Pai amado, nós queremos declarar aqui, Jesus, que o Senhor é ressurreição e vida. Um dia o Senhor nos ressuscitou de uma condição de morte, de separação, de pecado. E o Senhor nos uniu por meio de Cristo ao Pai. O Senhor é o caminho, não há outro. O Senhor é a verdade, não há outra. O Senhor é a vida e não há outra. Nós queremos esta vida do Senhor plena. E nós queremos crer na ressurreição para a eternidade. Porque nós queremos viver neste mundo descansados de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós somos do Senhor. E desfrutarmos de tudo que essa vida tem para nos oferecer. Pai, se porventura existem pessoas, Senhor, que vivem a mera religião. Se porventura existem pessoas que pensam que as suas obras podem
conquistar para si alguma coisa na eternidade. Se existem pessoas que não estão seguras da sua primeira ressurreição em Cristo, Deus, que esse seja um momento de salvação, Deus. Que esse seja um momento do Teu Espírito convencer estes a crerem em Jesus Cristo. Crerem em Jesus como Filho de Deus. A declararem que somente em Ti existe vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta mensagem de salvação. E obrigado porque a gente foi alcançado por ela. E obrigado porque ela está ao acesso de todo aquele que crê. Tua palavra diz que a salvação não está longe. A salvação